close till I get up. Time is barely on our side. Não foi um grande jogo. Foi um jogo decepcionante, Kessler. Não foi. Eu até poderia vir com a frase, né, do mestre Lulu Santos, né, afinal de contas eu sou o último romântico, de que não foi tão ruim assim, não é? A gente pode dizer também que não foi tão bom assim, né? Não foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Na realidade, essa frase, ela não se justifica, porque Grêmio e Flamengo estiveram bem abaixo do que podem produzir. O Flamengo, principalmente. O Grêmio, até que ele consegue, quando ataca, ele consegue ter o volume, mas na hora da finalização, o Renato precisa acertar a pontaria. Foi o que aconteceu na partida contra o Corinthians, embora contra o Flamengo, o Grêmio, depois do gol, tenha recuado. Algo incompreensível. Agora, esse time do Flamengo, realmente a única coisa que explica é que o Domi, eu quero acreditar muito nisso, que o Domi ainda não conhece o elenco que ele tem na mão. Hoje eu falei com o Zinho no Giro. O Zinho não entendeu e eu também não. E nós tentamos explicar isso para o público rubro-negro. Tirar o Everton Ribeiro. Desculpa, gente, não se tira um Everton Ribeiro. Por mais que você ache que o Everton não pode fazer a ponta, que ele pode, ele fecha pelo meio, então escala o Everton em outro lugar. Mas tirar o Everton Ribeiro não dá. Abaixo, João, abaixo da crítica. Mas eu disse para você que se não fosse bom, que a gente esperasse o duelo do segundo turno. Aí a gente vai lembrar o quanto foi de razoável para baixo esse primeiro jogo entre Flamengo e Grêmio. Vamos esperar no segundo turno para ver se eles melhoram. Fiquei decepcionado, João, assim como você. Pois é, e você, Tetra? Decepcionou? Sim. Assim, na verdade, não é nem decepção, né? Eu estou me convencendo que o treinador que saiu fazia esse time jogar um futebol brilhante. Eu estou me convencendo. Espero que isso mude. Espero que isso mude com o tempo. Mas o que me mostra é o seguinte, que chegaram jogadores para a equipe, grandes jogadores, mas que não viviam um grande momento, tirando o Rafinha e o Filipe Luís, que vieram de Atlético de Madrid, de Bayern de Munique, mas o Gerson não era brilhante na Europa. O Gabigol foi artilheiro no Santos, mas veio mal da Europa. Né? O Bruno Henrique, num processo de recuperação, de contusão, ele teve aquele problema grave, ficou muito tempo sem jogar. O Rodrigo Caio não veio tão bem do São Paulo. O Irarão era muito contestado. O Arrascaeta veio do Cruzeiro, ficou naquele imbróglio muito tempo para voltar, para jogar, aquela discussão, não era titular com Abel, joga Diego, né? Na verdade, para mim, quem era o jogador que estava em alta e bem era o Everton Ribeiro, e é o que está mais saindo, né? na visão do Domi. E esses jogadores na mão do Jorge Jesus se transformaram em brilhantes, ótimos jogadores. Aquele time que deu show, espetáculo, e por isso elevou o patamar. Todo mundo diz, Flamengo está em outro patamar. Era a frase do Bruno Henrique, do próprio Jorge Jesus, da torcida, e merecidamente. Ganhou tudo. E elevou esse nível que hoje a gente está cobrando, que o futebol está ruim desse início de Campeonato Brasileiro de todos os times. Porque a gente está olhando sempre o que o Flamengo fazia o ano passado. Mas esse próprio Flamengo desceu de patamar, baixou o patamar e está igual a todos os outros. E em alguns momentos até pior. Tanto é que é o 16º colocado. Agora, acredito que esses jogadores vão se juntar, vão conversar, vão dialogar, vão ajudar ao Domi nos treinamentos, no bate-papo, porque é um time muito qualificado, vai jogar muito mais do que está jogando. Eu ainda acredito, né, que eu vou ver novamente esse elenco que foi exaltado merecidamente, mas no momento voltaram a jogar o que estavam jogando antes do Jorge Jesus. Então é como você falou no programa, a culpa é sua, Jorge Jesus, que ele elevou o nível do jogo que a gente cobra de todos os times. Mas na realidade o Flamengo de ontem foi o Flamengo igual ao que o futebol está acontecendo. O Grêmio me decepcionou mais, porque o time está mais arrumado, mais organizado, estava bem no jogo, fez o gol, teve chance para matar e abdicou.
abriu mão disso para querer segurar um resultado. E aí trouxe o Flamengo acabou empatando. Então eu acho que o Grêmio se mantém o que estava fazendo, com o time ajustadinho como está. Eu estava gostando do jogo do PP, do Alisson, do Jean-Pierre. O Diego machucou, saiu, foi uma perda ali. Mas Maicon com o Matheus Henrique. Um time muito bom, mas que não sei se respeitou demais ou quis jogar pelo aquele 1-0. E aí foi castigado, né? Porque trouxe o Flamengo para cima, não matou o jogo quando teve as chances. A gente está vendo as chances melhores do jogo, foi do Grêmio. E não aproveitou isso. Isso que me decepcionou. O Grêmio poderia ter saído com a vitória, 5 anos, né? Que já tem que o Grêmio não ganha do Flamengo no Rio de Janeiro e teve a chance enorme para fazer isso, porque pegou o pior momento do Flamengo. João, posso te fazer uma pergunta? É verdade. Olha, tem uma informação do... Pode, mas antes eu só vou dar uma informação aqui, porque saiu agora há pouco no Twitter do Flamengo. O lateral João Lucas realizou o exame que constatou lesão na posterior da coxa esquerda. Iniciou tratamento. Ou seja, é pouco provável que o João Lucas reúna condições de atuar domingo, 11 da manhã, no Maracanã, só não contra tem o Botafogo. O grau da lesão, né? Seria importante, porque aí a gente saberia, né, João? O grau da lesão, se fosse informado, você sabe se foi grau 1, foi grau 2, grau 3, aí você sabe o tempo mesmo para ficar de fora, né? Mas o Tetra Repórter vai descobrir, porque o Tetra Repórter é incrível. Ele vai descobrir e vai passar pra gente. O Tetra Repórter sabe tudo, mas passa a ser dúvida em o João Lucas para o jogo de domingo. E aí teria ou que improvisar ou colocar o Mateuzinho, porque o Maurício Isla, a chegada dele será sábado, 6 da manhã, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mauro Naves, qual é a sua pergunta, Mauro Naves? Não é muito comum se fazer perguntas para o apresentador, é ele que faz, mas eu gostaria de te fazer uma para não virar um debate com todos eles, mas só para você, tá bom, João? Olha só, que pena aí com o João Lucas, né? Porque ele até foi bem no jogo, enfim, o Flamengo tem que apostar nesse menino, tomara que ele se recupere logo. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, João Guilherme. Se o São Paulo ganhar hoje, o Flamengo cai para 17º. Se o Ceará ganhar e com uma partida a menos. Close till I get up. Time is barely on our side.